Vamos nós então, queridos. Façamos um dia aí extraordinário. Bom dia. Estamos aqui no nosso encontro de follow-up para a gente ouvir um pouquinho como é que tá aí as ações das atividades que a gente tem trocado lá no grupo, tá? Eu queria ouvir de vocês, líderes, como é que tem sido aí pós-treinamento? Como é que está sendo essa rotina? Se a gente voltou para os hábitos totalmente, né, antigos, e ali a cultura já engoliu aí a estratégia. Como é que está isso aí para vocês? Fala um pouquinho para mim, Valci Belo. Tu tá sem microfone, Valci, tem que ligar aí. Bom dia. Iniciando essa fala, Ale, acho que serviu muito para mim, principalmente porque a gente tinha uma certa dificuldade em ser direcionado, né? E, assim, hoje a gente tem um chefe muito bom, o Valdir é uma pessoa que ele te dá muita direção, mas, pessoalmente, te falta alguma coisa, né? Sempre está te faltando alguma coisa para saber se realmente você está no caminho certo, se você está na direção certa. E o treinamento, para mim, foi extraordinário, foi muito bom, me abriu muitos horizontes, muitas janelas. O livro que eu ganhei lá de você, eu comecei a ler ele ontem, eu estava com outro livro anterior, e aí eu comecei a ler ele ontem, não, no sábado. Qual que foi que você ganhou? O líder Positivo? positivo. Muito bom. E aí, nas primeiras páginas, já vi que tudo que estava lá dentro do livro é aquilo que a gente viu nos nossos treinamentos. E assim, trazer toda essa informação, trazer tudo que... Até comentei com a minha esposa, nossa, como é interessante quando a gente começa a entrar num âmbito de conhecimento, de liderança, como você se introduz mais ainda. Cada vez mais que você vai lendo, cada vez mais que você vai adquirindo conhecimento, mais você está dentro daquele objetivo, está dentro daquela mesma perspectiva de buscar algo a mais. E isso, para mim, tá sendo muito novo, muito interessante, muito bacana. Né? Eu já tenho um cargo de liderança já há um bom tempo, mas startar essa ideia de olhar melhor, avaliar melhor, tá sendo super bacana. Massa, massa, Valci. Disso tudo que a gente viu, e aí, Belo, se tu conseguir ligar e falar, ligar o microfone e falar, vai ser top aí para a gente trocar. Dentro disso que você comentou, o que que você diz assim, Ale, eu consigo hoje aplicar de forma muito simples isso aqui no meu dia a dia, tá? Bem, isso me apoia, isso tem feito sentido. O que que você já conseguiu aplicar? Hoje eu aplico muito fácil também com os meus liderados, né? Hoje a coisa não fica só comigo, Valci, define aí, não é o Valci que está definindo, é o grupo, né? Hoje eu aplico muito isso, sabe? A equipe inteira tem que tomar decisões, né? Eu só preciso saber se realmente aquilo que foi tomado decisão realmente está de acordo com as diretrizes e etc. da empresa, mas isso está sendo muito interessante para mim, né? Hoje eu tenho jogado muita responsabilidade para eles, jogar, não, toma suas decisões, vê o que está acontecendo, vê se isso é o melhor caminho para você me trazer o resultado de forma mais rápida, mais coerente, né? E eu falo, hoje, assim, por conta da tecnologia, tem até um dos meninos que eu contratei tem uns 3 meses, 4 meses, e aí ele estava com certa dificuldade, ele disse, olha, a tecnologia, ela está aí para isso, e você tem que começar a entender que você tem que buscar algo mais, você tem que ser um cara muito skill, você tem que ser um cara que tem que trazer mais informação para você mesmo, para você ingressar melhor dentro do mercado de trabalho. E é isso Sim, que eu tenho feito com eles. Fazer legal, ele pensar um pouco mais. bacana. Bem-vindos aí, Evandro, Cláudio, muito bom ver vocês aqui. Tá? Todos aqui já Bom se dia. conhecem, né? Valci, Belo, Evandro, Cláudio, a galera dos outros estados aí também. Bom dia. Bom dia, querido. Deixa eu só ver aqui que tem gente para entrar. Foi. Ok, vamos nós. Eu estou trocando aqui um pouquinho inicialmente, perguntando como é que está sendo essa experiência aí
pós-treinamento, né? Para que a gente tenha uma noção de como está sendo essas aplicações aí, tá? Porque, assim, vocês vão ouvir falar em muitos termos técnicos, né? Em soft skill, em metodologia Lean. Na verdade, a gente utilizou muito do que hoje o mercado já traz como desenvolvimento, só que de uma maneira mais simplificada, tá? Para que a gente pudesse aí, bem-vindo, Anderson, para que a gente pudesse aí lembrar dessas ferramentas no dia a dia, tá? O que eu peço a vocês aí, o que não pode morrer, é que não deixem a cultura engolir a estratégia no café da manhã. Isso é um trabalho que vai demandar de vocês energia, foco, com o time, né, que vocês estão aí gerindo. Eu sei que o costume, os hábitos, eles acabam mesmo engolindo a gente. Dentro de uma sala de treinamento, ou dentro de um ambiente aqui, ou até no momento de reunião, ali o ambiente está estático, né? A gente está falando de número, está trocando ideias, mas quando você volta para a vida real, para o dia a dia, as pressões elas são muito grandes, tá? Então, o que eu gostaria aqui hoje de relembrar, fazendo esse acompanhamento, esse follow-up com vocês? Primeiro, vocês receberam um documento lá no grupo, e assim que a gente concluir, eu vou repostar, e aí eu vou pedir para que vocês vejam ao longo desse dia um melhor momento para que vocês visualizem. Eu indico, inclusive, eu vou organizar isso dentro de um drive, vou mandar lá para vocês. A nossa plataforma ainda não vai ficar pronta. A gente está organizando para ter essa plataforma, né, para as áreas que são treinadas, mas eu tive muitas questões aqui, peço desculpas a vocês. E aí, eu vou colocar isso no Drive para que vocês acessem, para que vocês baixem, guardem esse material. Isso é muito rico e isso vai acompanhá-los aí durante muito tempo. Eu tenho visto aí a título de mercado, do próprio Senai, a gente não está atrás, muito pelo contrário. Está avançando aí o que grandes empresas, não só startups, mas grandes organizações, têm feito no mercado a título de desenvolvimento e estratégias, né, para o próprio negócio. Então, vocês receberam um infográfico, eu vou repostar esse material, separa um tempinho para vocês olharem. Nesse infográfico, eu falo como que você vai liderar, delegar, aplicar feedback com os perfis. Aqueles perfis que vocês fizeram, aqueles que vocês já conhecem, que em vocês é mais latente ou não. E para que aquilo ali? Você não vai ter um mapa de todos os seus colaboradores, mas você tem uma percepção de comportamentos que eles utilizam mais. Então, você vai utilizar mesmo a sua expertise, a sua experiência, para entender como que você aplica melhor. E o que eu vou aplicar, Lê? Eu vou projetar aqui para a gente falar do que vai ser aplicado. Ué, gente, uai. Só... Ele não abriu aqui, só um minutinho. Isso já foi aprovado, tá? Tá aqui, pelo pessoal do RH. Então, isso hoje faz parte de uma ferramenta oficial para que vocês possam utilizar. Me dá um feedback se está todo mundo enxergando aqui essa tela. Tá ok? Sim. Tá ok, velho. Ah, beleza, Evandro. Quando eu pedi que vocês me encaminhassem aqueles nomes, é para a gente acompanhar. Para quê? Para que você exercite, na verdade, vocês vão exercitar tudo que a gente viu. Só que vai ser tudo como se fosse um checklist na aplicação? Não. Você vai escolher aquilo que nesse momento você se adapta mais, aquilo que faz mais sentido na forma de você falar, na forma de você agir no dia a dia,
e aplicar com o colaborador. Isso aqui é essencial antes de qualquer passo a passo que te leve para alguma sanção de advertência, de suspensão ou de desligamento. Não estou falando dos casos mais extremos, que a gente sabe que numa auditoria, dependendo do que for pego lá, a pessoa, né? Você já tem que sair dali direto para um desligamento, mas estou falando daquilo que vocês conseguem ajustar, tá? Então, aqui, ó, nesse documento que foi aprovado, a Connect se elaborou, e aí foi aprovado pela Áurea, né, e o Guglielmo, e aí tem lá, você vai colocar o nome do colaborador, a área de atuação, o cargo, você vai pontuar os assuntos que você vai tratar. Lembra que a gente falou sobre especificidade? Então, você vai levar dados e fatos e vai falar do comportamento. Lembrando sempre isso, tá? Do comportamento. O ideal é que você leve, no máximo, 3 assuntos a serem tratados. Ok? Não coloca, não deixa acumular e você pode ir tratando isso gradativamente, tá? O Papo Seguro, ele não tem uma quantidade padrão, ele não tem uma aplicação, olha, 2 por mês você pode fazer com aquele mesmo colaborador. Não. Isso é algo para te dar um respaldo e não só gerar um documento e um respaldo como liderança, mas também para documentar esse feedback junto ao Feed Forward, que foram as 2 ferramentas que a gente viu. Aqui, você está aplicando um feedback para o seu colaborador e levando para ele oportunidades de melhoria. Então, não é só aquela troca, aquele bate-papo de corredor muito rápido, que às vezes acontece, onde você chama atenção, e isso não é levado muito a sério, tá? Então, num ambiente apropriado, você separar, você não precisa demorar muito. Se você cronometrar, como é o primeiro, se você estiver fazendo a primeira vez, às vezes demora um pouquinho, mas no máximo você vai necessitar aí de 20, 30 minutinhos com objetividade, tá? E o ideal é falar sobre os temas que serão tratados e fazer perguntas, ouvi-los, para que vocês possam obter deles a real intenção e vocês vão perceber a real intenção, né? Então, você preencheu aí com os assuntos tratados e vai fazer perguntas para ele. Lembra sempre dos dados, né? Ó, Ale, eu estou te chamando aqui para falar sobre 3 temas, X, Y, Z. Aqui no X, nós tivemos um resultado tal a partir do que eu observei desse comportamento. Eu queria ouvir de você aqui, qual que era a tua intenção quando nessa execução você se comporta ou você aplica dessa forma. E ouve. Você vai perceber se o cara está enrolando, se ele está dando volta, se ele não está. E aí, depois que você trocar sobre esses temas, você vai fazer perguntas para mim, né? Para a pessoa que você está aplicando. Agora, vamos lá. O que você, Ale, o que você me diz que pode ser feito para que isso não aconteça mais? E aí eu vou dar respostas. Se for algo que você vê que eu não estou dando muita importância ou não está fazendo sentido para você, você pode conduzir junto, tá? O quem vai ser você e ele, você não precisa nem perguntar. Você pode colocar aqui e só afirmar quem são as pessoas responsáveis. E aí você vai perguntar também, ok, Ale, achei bacana aí esse o quê, essa ação que você vai realizar. Eu vou te acompanhar nos próximos 7 dias, 10 dias, e quero saber de você quando que a gente retorna para bater o papo com essa sua evolução, porque eu quero observar essa evolução no resultado. E você vai jogando, você vai trocando. Gente, de maneira séria, tá? E também mais leve, mas pode ser sério, para que ele entenda aí o bate-papo. Ok, Ale, você me disse que o que você vai fazer, agora como você vai fazer? Quando você começa isso? Vocês podem também ir buscando. O retorno pode ficar muito sobre mais a sua decisão e o como e o quando do meu retorno, do resultado que eu vou virar, da melhoria que eu preciso realizar como colaborador, vocês também podem puxar isso dele.
Vocês podem fazer observações e, no final, deixa ele ler. E aqui fica a assinatura dele e a sua assinatura, que foi orientado por, tá? Data do retorno, data do papo seguro. Tá passando aqui para vocês a data? Tá, né? Tá dando para visualizar no documento. E essas notas que estão na segunda folha, isso não pertence ao colaborador, isso aqui é só uma orientação para vocês. Então, na hora que ele for assinar, você tem lá só a primeira folha, faz as suas anotações, não coube naquele espaço, faz na parte de trás do documento, tá? Então, o documento do Papo Seguro é uma ferramenta de orientação e reorientação ao colaborador. E aí você vai relacionar os gaps no processo de trabalho. E após o diagnóstico, um trabalho. Após o diagnóstico, o líder faz a convocação do colaborador, né? E ambos discutem sobre o assunto. Ele é reorientado quanto ao fluxo dos processos. Então, entenda que o tempo todo que vocês vão precisar estar atentos e se policiando é foco no processo, no gap dentro da linha de trabalho, das regras que ele precisa seguir, do processo que ele precisa seguir e do comportamento que você observou desse colaborador. Toma muito cuidado, porque passa a virar pessoal quando ele... alguma fala nossa dá a entender que é na persona, né, no caráter da pessoa e do colaborador. Tranquilo até aí, gente? Perguntas? Queria ouvir de vocês aí se está tranquilo isso. Tranquilo, Lê. Quem está aqui presente já chegou a aplicar Tranquilo algum? também. Pode falar, Evandro, desculpa. Tranquilo. Vocês já chegaram a aplicar algum? Ou só olhou e fez lá, tá indo para a parte de cronograma? Nesse modelo específico, para uma pessoa, tipo, direcionado para uma pessoa, não. A gente trata muito o que, quando, em situações adversas, tipo dentro de uma situação dentro do mesmo ambiente de trabalho que vai ter que resolver, e aí a gente acaba colocando. Sim. Mas direcionado para uma pessoa, não. Isso eu nunca fiz. Perfeito. Então, eu vou pedir para que vocês só encaminhem um cronograma para que a gente possa executar isso nesse período. Vocês já trouxeram, acho que a maioria que está aqui, se eu não me engano, já trouxe lá os 3 nomes. O Anderson me entregou, o Alberto também, o Belo me entregou, Valci, Evandro, você não colocou, preciso que você me encaminhe 3 nomes iniciais aí que você vai fazer de colaborador. Cláudio também encaminhou. Quem mais que eu não falei? Foi só o Evandro, então, que está aqui presente, que falta encaminhar, e tem outros líderes que me encaminharam. Então, a gente vai começar com 3 nomes, e aí vocês fazem um testezinho, e eu quero que vocês troquem comigo. Qual que é o registro? No final, você pode tirar uma fotografia com o cara, você pode registrar, dizer como é que foi a experiência, tá? E a ideia é que você imprima isso caminha contigo, e você pode fazer a aplicação de uma forma mais tranquila, mais documentada. É diferente quando você chama a pessoa para ir direto, gente, por um passo de uma advertência, de uma sanção legal lá, de acordo com os parâmetros do RH. Tá? Ele observa o quanto está sendo tratado isso. A aplicação disso vai fazer com que vocês exercitem muita coisa daquilo que a gente viu lá, no treinamento presencial ou online, tá? O mais é a aplicação e o que vocês tiverem dificuldades. O material também eu vou replicar. A gente teve um problema aqui de confecção, né? Até com a última parte, já está concluindo a última parte do e-book, que é o 3º material que eu vou liberar lá também. Mas vocês têm todos os materiais na mão que você possa olhar. Separa esse material, separa um dia na semana que você consiga para gerar uma rotina de 20 minutos para você revisitar esse material.
Eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês aí em tudo que é aplicação. Algumas metodologias vão usar palavras de orientar, aplicar, executar. Isso tudo está dentro da metodologia que a gente usou, só que o que a Lê fez foi trazer uma forma mais prática da gente executar isso. Quem está na área operacional, gente, é muito desafiador você caminhar entre gestão, né, e liderança. Muitas vezes vocês têm que lidar com temas que são muito urgentes, e aí essa gestão, né, ela acaba vocês acabam não conseguindo realizar muito, principalmente a galera que está aí na função de supervisão, que está mais ligado à parte operacional. Um outro tema que a gente ia tratar, e depois, Valci, eu vou combinar com a galera que está envolvido nos projetos, que aí tem você, o Léo, o Miguel, o Robert, para a gente falar daqueles projetos que foram desenvolvidos aí em sala, né? No encontro presencial, para a gente saber o andamento disso e seguir. Ao término da realização dessas ações, do que a gente está fazendo no grupo, é que nós vamos concluir sobre o recebimento das certificações, tá? Então, ter estado, inclusive, presente aí mais de 80%, não determina apenas, não só isso determina o recebimento do certificado, também da nossa prática, tá? Daquilo que vocês estão executando. Por isso, a gente deixou para fazer aí ao final, ok? Gente, dúvidas até aí daquilo que a Lê falou aqui? Ô, Ale, só uma dúvida aqui. A questão dos 3 colaboradores lá, você quer que a gente faça com eles, use esse material, aplique esse material? Você quer que a gente poste no grupo as fotos dos 3 colaboradores? A gente. Se você se sentir à vontade, ok. Mas o que é o passo que eu coloquei lá? Registrou? Envia por e-mail para o RH. Eu acho que tem até um e-mail lá que eu vou buscar nas conversas, mas a própria Maeli já tinha liberado. Eu não sei se isso vai direto para ela. Isso é legal para estar registrado, tá? É Tá, importante estar lá. Mas se você não, você vê que, Ale, eu quero fazer comentário, não me senti muito à vontade, não quero fazer no grupo, você pode me chamar no privado. tá. Mas se não tiver nenhum problema, vocês estiverem à vontade, coloquem-se no grupo até para estimular quem ainda não fez, quem está aí desencorajado de fazer, porque às vezes a gente fica achando que tem tanta regra, né? Só uma Tanto... questão, ó, sendo sincero com você aqui, a gente da Secretaria Técnica, nós somos em 9, né? Isso, você, somos em 9. E os colaboradores que trabalham com a gente lá é todo mundo muito bonzinho, cara. Não tem como eu aplicar essa sanção. Assim, eu posso Mas fazer você uma pode fazer para um simulação. feedback bom. Posso fazer um feedback bom? Pode Isso ser? não é uma sanção, isso é um bate-papo seguro, Ok, que te dá um caminho para, se tiver que fazer algo além, vocês caminharem, tá? O que esse papo seguro ele coloca para a gente? Inclusive, que você está cumprindo ali o seu papel de gestor, dando feedback até do que é bom e buscando melhoria. Porque, por exemplo, se está bom, pode ficar ainda melhor. De repente, esse cara é um cara que está bom e você quer preparar ele para ele te cobrir, para ele ser um segundo, lembra? bacana. Então, você pode ali levar desafios, tá? Se não tem nada para corrigir, e não fiquem presos só a isso, tá? Todos vocês, mas se não tem nada para corrigir ali, ajustar, desafio com planejamentos de melhoria. O que ele pode fazer para melhorar ainda mais, tá? E aí, enquanto time, traz ele para esse pensamento, e o que você quiser colocar ali. Eu tenho uma... Aqui nos tópicos que eu vou tratar, nas atividades, eu vou colocar um tópico só. Coloca um só. Mas começa a fazer esse exercício, porque até para quem anda bem, ele precisa de um feedback. E sempre temos algo aí a melhorar, tá? Perfeito. Tanto em relatório, tanto em entrega, seja lá como for. E, gente, ainda que você vá fazer o papo seguro com alguém que você vá corrigir algumas coisas, não coloca um estereótipo na pessoa. Coloca ali como um papo mesmo tranquilo, para isso virar uma rotina. E se
Se preciso for, qualquer outra sanção, qualquer outra coisa de penalidade que vocês tenham a fazer, venham, né, a ter que fazer, isso traga um respaldo para vocês de que vocês buscaram melhorias antes, de que foi sinalizado antes, não só para se segurar como líder que está fazendo, não, até pela consciência de vocês, que às vezes a gente se cobra, pô, o cara não estava ali, às vezes a gente até se penaliza, porque não está tendo tempo, não está conseguindo fazer, para que vocês tenham mesmo a consciência tranquila aí desse passo a passo, para que a gente... E isso, gente, pode parecer bobagem, mas isso muda a cultura. Esse cara que você está fazendo isso, qualquer melhoria que ele apresente, ele vai falar de como foi realizar o Papo Seguro. Ele vai falar de como ele se sentiu. Isso muda a cultura. Tá? É sobre isso. Fala, Valci, você quer falar? Não, tô te ouvindo. Tranquilo. Bem-vindo, Jackson. Acho que o Jackson está entrando. Eu vou encaminhar para o privado de vocês também, no grupo, um formulário para que vocês respondam a partir dessa terceira fase que a gente fez presencial e online e sobre a troca de hoje. Preciso que vocês respondam com a maior sinceridade, porque é a partir disso que a gente faz ajustes aqui no caminho, tá bom? É a partir dessas trocas aí que a gente vai ajustando e melhorando, tá? Agora, queria ouvir de vocês, o pessoal que foi chegando depois, para a gente partir aí para finalizar. Eu vou liberar essa gravação também, tá? Para que vocês possam assistir o passo a passo. Existem mais 2 gravações que foram realizadas com o pessoal dos outros estados. Nós fizemos um encontro online. E aí nós temos um material também gravado. Então, assim, gente, vocês têm acesso. Separa um tempinho, revisita, olha. Parece bobagem, mas não é. Eu, por exemplo, gosto de livro físico, por quê? Fazemos a leitura, mas depois disso sempre fica uma anotação nossa, sempre fica um trecho, um detalhe. Um filme, um livro que você vê pela segunda vez, nunca é a mesma coisa. Primeiro que você não é o mesmo, né? Então, sempre tem outras percepções. É igual uma leitura de versículos bíblicos literal, né? Cada dia aquilo se faz novo. E a mesma coisa no teu dia a dia, tá? Não deixem de olhar. Eu queria ouvir de vocês aí o que vocês acreditam que, assim, Ale, eu precisava de ajuda nisso. Eu vejo que na minha rotina ainda acontece isso e eu queria entender como a gente pode melhorar isso. Tem algo que vocês queiram trazer para a gente trocar aqui? Não precisa brigar, um de cada vez. Eu sei que vocês vão startar o dia aí, não quero prendê-los. Gente, uma dúvida na aplicação, me chama, me aciona. Se eu não conseguir responder imediatamente, igual acontece, né? Em algumas situações, com vocês também, me aciona e a gente vai trocando. Tranquilo? Tranquilo, Ale. Beleza, então, vou pedir para vocês abrirem a câmera para a gente tirar a nossa foto, para que vocês possam aí startar o dia, começar bem. Depois eu vou acionar, então, a galera dos projetos. Belo e Jackson, se puderem abrir para a gente tirar a foto. E comentem no grupo, tá, gente? Participem, para que a gente incentive aí a galera que, por algum motivo, não está conseguindo participar. E, às vezes, é até uma desconexão. A gente tem o hábito de achar que só o que eu desenvolvi ao longo da minha experiência, tecnicamente, vai suprir a minha entrega o tempo todo, e não vai. As exigências são novas, os tempos são novos. Foi o que eu coloquei nos treinamentos. Vocês não precisam se tornar psicólogos, psicanalistas, PhD na área humana, mas sim, quando a gente fala de liderança, gerir números e liderar pessoas, a gente vai precisar aprender a usar recursos importantes para que vocês extraiam o melhor dessa equipe, para que a relação fique melhor e para que, aos poucos, a gente consiga, sim, melhorar a cultura. Tem muita coisa aí pela frente ainda, tá? Vamos lá que eu vou tirar aqui a nossa foto.
Queridos, perguntas, dúvidas até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Não? Semana abençoada, tá? Você ia falar, Valci? Fica à vontade. Não, a princípio tá tranquilo, viu, Ale? Acho que o acompanhamento de tudo isso tem sido bacana, tá bom? E Tá ótimo, querido. a gente agradece aí. Tá ótimo, gente. Semana abençoada aí para todos vocês, tá? Valeu. Boa Tchau, semana. tchau. Boa Igualmente. semana. Tchau, tchau.